Muito bem, voltamos com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Queremos, de antemão, agradecê-los pela audiência, você aqui da capital e também do interior. Nós temos aqui o apoio do Supermercados Araújo e também do Araújo Mix. São duas empresas do mesmo grupo empresarial. No Araújo, você sabe, você faz economia de verdade, você tem um amplo e moderno estacionamento e um atendimento impecável. Tudo isso fazem a diferença na hora de você escolher. Por isso que você sempre opta pelo Supermercados Araújo, ok? E é por isso que a empresa continua crescendo no Acre e também em Rondônia. Tenho o prazer de conversar agora com o professor Alex Barros. Ele é especialista em finanças pessoais, é também assessor da Fé Comércio e professor universitário. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Vinícius. Prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é meu. Muito bom estar sempre aqui, podendo falar com seu público, né, que é uma audiência significativa, pessoas que realmente cada dia conseguem melhorar mais até o seu pensamento vendo esse programa. Claro. Aqui. Esqueci também de dizer que o professor Alex Barros é também um dos nossos articulistas. É um dos colaboradores do jornal O Rio Branco, o melhor e mais antigo jornal do Acre, que também faz parte aqui do Complexo de Comunicação O Rio Branco. Professor, afinal de contas, nós temos dois indicadores aí distintos, né? Olha só. À medida em que a inadimplência diminui, o endividamento aumenta. Como é que é isso? Explique aí para a gente. Na verdade, Muniz, assim, a inadimplência diminuiu. A última pesquisa que houve foi em março do ano corrente. A inadimplência estava em média em 40%. Ela caiu para 32%. Ela estava num número muito alto. Estava alto, muito alto. Caiu para 32%. O reflexo disso, nós entendemos que tenha sido o recurso das contas inativas do FGTS. Tendo em vista que muitas pessoas que movimentaram esse recurso falaram que o primeiro objetivo delas seria pagar dívidas, principalmente dívidas com o banco, cartão de crédito e empréstimos. Então a inadimplência caiu. Mas, infelizmente, como você falou, o endividamento do Rio Branquense, ele aumentou. A nossa média, a variação está em 4,2%, né? E enquanto a média nacional está um pouco acima de 1%. E nós estamos bem acima, na verdade, da média nacional no quesito endividamento. Lembrando para o telespectador que endividamento não é eu estar com o nome no Serasa. Endividamento é eu comprometer, né, a maior parte da minha renda. E na pesquisa, nós vimos agora há pouco, a pesquisa foi feita, o que é que identificamos, Luiz? 37% dos rio-branquenses estão com 50% do seu salário comprometido. 37%? Estão com 50% do salário comprometido. 22% estão com 80% do salário comprometido. E 9% estão com 100% do salário comprometido. O que esperar de uma pessoa, professor, que está com 100% do seu salário comprometido? Ela chegou num estágio muito complicado. Ela chegou no grau máximo do endividamento, né? Então ela não tem mais liquidez, ela não tem renda. E aí nós perguntamos, sabe, o que essa pessoa, as pessoas estão fazendo para poder honrar os compromissos. Mas aí, professor, aí pelos cálculos de vocês, aí já está incluso aí aquelas continhas básicas, água, luz, telefone, TV por assinatura, o pãozinho na esquina? Todas as dívidas. Tanto é que alguns entrevistados falaram o seguinte, que vão pagar apenas a conta fixa, aquilo que é fixo. Ou seja, o fixo que ele quer falar para a gente é a conta do boleto do carro, a conta da energia, da água. Ele quer colocar, na verdade, aquilo que é essencial para ele, né? Então, nós vemos que é um problema sério, porque nesse grau de endividamento, ele compromete toda a economia, Muniz. Porque se eu, infelizmente, desses aí, Muniz, 22% falaram que não tem como pagar suas dívidas. Não tem como pagar. Né? Então, o que acontece? Por que nós chegamos nessa bola de neve? Geralmente, nós perdemos o endividamento. O que nos mantém de pé, o ser humano, de modo geral, é o fluxo de caixa. Eu sou funcionário público, tenho só uma renda, eu abusei do crédito, eu fiz vários carnês e não dei conta de que todos vencem na mesma data. Quando eu fui ver, eu não tenho como pagar esses carnês. Então, o grande problema disso, qual é? É que eu não tinha dinheiro e acabo utilizando o meu crédito, que é o cartão de crédito ou cheque especial, para
satisfazer a necessidade básica. Por exemplo, a feira. Só que mês que vem eu preciso fazer a feira novamente. Eu preciso pagar a conta de luz novamente. E pagar o que estou devendo. Então, é uma situação complicada porque eu vou chegar num grau de insolvência. Eu não vou ter como manter. O que nós ouvimos das pessoas é que muitas delas, 26% delas, falaram que para pagar as contas estão exercendo atividade extra. É o que nós chamamos de empreendedorismo de subsistência. O cara não é empreendedor de fato, mas ele trabalha e vende o brigadeiro, ele trabalha e vende o bolo no pote, ele trabalha e vende lá alguma outra coisa para poder complementar a sua renda. E aí, Muniz, se nós pegarmos esse mês agora, a pesquisa do PNAD, do IBGE, a nossa renda para o que é o ideal e como ela está, a renda nossa hoje do acriano, né, você pode pegar isso lá no IBGE, PNAD contínua, fala sobre renda, ela tem diminuído um pouco daquilo que nós necessitamos. Né? Então, é um problema. E aí, se eu pegar também o PNAD contínua, na parte de desocupação ou desemprego, pessoas acima de 14 anos, o nosso desemprego, que saiu do mesmo período do ano passado, de 10%, está agora em 15%. Vocês já fizeram uns estudos? Eu gosto muito de estatística. Isso aí é algo público e notório de quem é economista. Tem um outro dado aí complicado, porque as contas públicas, por exemplo, as tarifas públicas tiveram e continuam tendo um aumento considerável. E boa parte dos trabalhadores, inclusive da iniciativa pública ou privada, teve prejuízo salarial. O salário foi achatado, né? Ou aquele salário que ele pretendia, achava que ia ter um reajuste, não teve, ou aquela gratificação que ele acabou perdendo. E aí, professor? Ainda tem mais esses dois agravantes. Verdade. Então, esse é um problema sério. Se nós pegarmos dados do salário, né? O salário realmente ele foi achatado. E aí o grande problema disso é que hoje nós vivemos duas semanas consecutivas o aumento do combustível, que já impacta a economia de modo geral, porque aumenta o transporte, as passagens, os fretes. Então, basicamente tudo depende disso. A energia elétrica, se nós verificarmos a nossa conta de energia elétrica, o nosso consumo permanece o mesmo. Ou até reduzimos o consumo, mas os impostos, a sobretaxa que vem na energia elétrica, ela é muito alta. Então, o grande problema é esse. Nós temos tido alguns aumentos, a gente não pode falar que a inflação está controlada, a inflação está abaixo do centro da meta, isso é fato. A taxa de juros, ela reduziu, a perspectiva que agora, na próxima reunião do Copom, ela cai novamente, isso é muito bom, mas o problema, como você colocou muito bem, Muniz, é o achatamento do salário. Nós não temos tido aumento de salário, infelizmente. Ou seja, o pessoal perdeu principalmente o poder de compra. O setor privado. O setor privado. O setor público ainda tem sim, algum reajuste, consegue brigar, mas o setor privado hoje, o empregado, ministro, a questão de honra dele é uma só, sobrevivência. Ele não pode brigar por salário e, de repente, correr o risco de perder a renda, a única renda que ele tem. Então, ele está tentando hoje sobreviver, a verdade é essa. E um outro detalhe, professor, não sei se você observou, está lá na conta de energia, discretamente está aumentando praticamente todos os meses. Ou seja, o cara diminui o consumo e a conta continua alta. A Anatel, afinal de contas, que é a agência reguladora, ANEEL, Anatel é a telecomunicação, não faz nada nesse sentido, afinal de contas. É tudo legal? Então, é isso que nós, muitas vezes a gente não verifica, essa questão da energia. A ANEEL ela atua de forma rígida. Agora, a ANEEL ela só atua em cima dos abusos. Essa questão do preço não é ela que regulamenta, de fato, o preço da energia. Né? Ela regulamenta o serviço prestado. Ou seja, um apagão causou prejuízo, a ANEEL cobra da distribuidora. Agora, o problema maior disso, Muniz, é que nós temos... A ANEEL ela tem um indicador geral, né, de continuidade, um indicador de melhoria. Ele tem dois indicadores, que é o DEC e o FEC. Um mede a duração, o DEC é a duração frequente equivalente, ou seja, quantos dias, né, quantas interrupções houveram, e o FEC ele verifica a frequência, quantas horas. Se nós verificarmos, por exemplo, a cidade de Epitaciolândia, no ano passado, aliás, 2015, que é o último dado que tem, não, 2016, exatamente, ano passado, ela teve, em média, no DEC, 126 apagões. 126 apagões? Quer dizer, qual foi período? No ano de 2016. A média... mês de agosto, por assim, a média? A média, o esperado era 40.
O limite era 40, chegou a 126. Quer dizer, o serviço é de tão péssima qualidade que já está incluso aí. Em horas, no Acre, ano passado, o limite eram 30 horas, nós ficamos 56 horas e 36 minutos sem energia. Então, isso é um dado... Aí nós falamos em privatização. É bom lembrar que a privatização, ela vai redundar e aumentar tarifa. A empresa privada, ela não faz ação social, ela quer lucro. Só lucro. Né? Claro, vai aumentar a eficiência, vai aumentar, talvez, o atendimento, melhor a gente não sabe, mas a gente não pode achar que, eu vou privatizar e vou melhorar. Claro, mal comparando, quando a Vale do Rio Doce ela foi privatizada, Muniz, ela foi vendida por 3 bilhões. Hoje ela vale 128 bilhões. Na verdade, com a privatização, pelo menos é o que eu imagino, para a classe média alta vai ficar bom. Agora, para a classe baixa, não, porque não vai ter mais incentivo, não vai ter mais a abertura de nada. A não ser que o governo, né, tenha aí entre também com um subsídio, uma subvenção. O que é difícil, porque se ele está tentando já, de certa forma, se desfazer, ele quer antes entregar para a privada. Agora sim, Muniz, então são dois lados. Aí falta só um pouco da Vale do Rio Doce. Ela tem esse valor hoje. Será que não é porque de fato ela está na mão hoje da agência privada? Se tivesse setor público, ela estaria valendo isso? A energia elétrica é o mesmo fator. Vai melhorar para a gente, com certeza, nós vamos ter ganhos. A gente precisa, um dos fatores que impedem o desenvolvimento do nosso estado, sem dúvida, é a infraestrutura. Não só a energia, como a internet também, que é precária para os municípios. Precária tanto a banda larga. Precária e cara. A banda larga, a própria telefonia móvel. Né? Então, os indicadores da Anatel mostram que nós temos um serviço ruim, para não falar que é de péssima qualidade. Então, essa infraestrutura é necessária para que o comércio desenvolva, para que a indústria desenvolva, para que o setor produtivo do Acre realmente ele venha a crescer. Está havendo aí, professor, algo que eu até então não tinha percebido. Se acontecia, eu não percebia na nossa economia. Alguns bancos, não são todos, privados, estão investindo pesado no mercado imobiliário. A Caixa deu uma subida nos juros e eles estão, em alguns casos, cobrando uma taxa menor do que a Caixa. O que justifica isso? E aí o Banco Central, há 2 semanas atrás, não o Banco Central, o CMN, o Conselho Monetário Nacional, editou uma nova resolução, e nessa resolução ele criou um novo produto de crédito chamado de LIG, Letra Imobiliária Garantida, aonde o banco ele vai entrar com parte do seu ativo para garantir esses financiamentos. Então, o objetivo do LIG exatamente é esse. É para que os bancos também eles tenham competitividade, porque é um setor carente, né, há muito tempo. Ficou na mão dos bancos públicos, principalmente da Caixa Econômica. O Banco Brasil timidamente foi entrando no mercado, mas agora os bancos privados, eles viram que há uma demanda reprimida. Eles estão enxergando uma oportunidade de negócio. Exatamente, uma oportunidade. Só vamos abrir um pouco dos juros, mas o volume... Porque assim, Muniz, o que é que o banco verifica, o que é que os bancos, assim, e de repente até a Caixa, não enxergou, perdeu? Porque o crédito imobiliário, ele é um casamento. São 35 anos. Quer dizer, eu tenho uma oportunidade, porque hoje os bancos têm os mesmos produtos. Qual a briga dos bancos hoje? É de fidelizar o cliente. E aí, automaticamente está fidelizado. 35 anos. Então, teoricamente, ele vai ficar na minha casa 35 anos, eu tenho que transformar ele de usuário, apenas alguém que vai lá e paga a parcela todo mês, em cliente. Alguém que traga o pagamento dele, que consuma meu cartão de crédito, a minha previdência, a minha capitalização. Então, os bancos viram isso. Não, esse cara que está aqui dentro, eu tenho facilidade. E dependendo do negócio, né, dependendo da taxa, o cara vai, mesmo ele pagando, ele vai se sentir muito gratificado, né? Já tem esse sistema de compensação. A Caixa Econômica hoje, por exemplo, no financiamento imobiliário, se eu sou cliente de outro banco e levo para lá a minha conta, o meu salário, eu ganho uma redução já da taxa do financiamento imobiliário. Se eu também abro uma conta corrente, tenho um cartão de crédito, se eu me fidelizo, como é dito lá, eu tenho uma redução. Então, é também um instrumento para que o cliente seja beneficiado, como você falou. Não é porque hoje o spread bancário ele é muito alto. São as coisas boas da crise, né?
Tem banco aí oferecendo um mês, o cara escolhe um mês que ele não vai pagar a prestação, não vai pagar os 2 primeiros meses de carência. Então, ninguém via isso até então. Não, tem isso. Né? Tem um professor de Harvard Mundial, Porter, ele falou sobre a força da competitividade. Porter fala que quando há competitividade em um setor, ele fala do ambiente setorial, né? Quando há competição, competição acirrada em empresas do mesmo setor, vai haver o quê? Negociação com o fornecedor, negociação com o cliente. Então, como você falou, Porter fala isso, quando o acirramento está muito grande na competitividade, quem vai ganhar somos nós. O lado bom, né, da competição. É o lado bom. Conversei aqui com o professor Alex Barros. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui. Caso você queira acrescentar algo, fica à vontade. A alegria minha, Muniz. É muito bom estar aqui, poder conversar com o seu público. Nós estamos à disposição. O que nós queremos realmente é ver o nosso Estado um Estado de fato produtivo. Um Estado que produza não só riqueza, mas também empregos. Porque o Estado do Acre é o melhor lugar que tem para se morar, com certeza. Muito bem. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o Patrício Almeida. Ele é representante da Embaixada Mundial dos Ativistas pela Paz, a IMAP, aqui no Acre. Até já.